Olá, estimados amigos, neste vídeo vou resolver mais um exercício do Exame Nacional de Matemática A 12º ano, 2015, segunda fase, e nesta apresentação vou falar do contrarrecíproco de uma implicação. Se não sabes o que isso é, fica atento a esta apresentação, porque poderás aprender como podes utilizar o contrarrecíproco de uma implicação a teu favor, em várias circunstâncias que pode ser útil. Bom, diz assim o enunciado: seja f de R em R uma função tal que f tem derivada finita em todos os pontos do seu domínio, f' de 0 é maior do que 0, f duas linhas de x é menor do que 0 para qualquer x pertencente menos infinito a 0. Nenhum dos gráficos a seguir apresentados é o gráfico da função f. Temos agora três gráficos e temos de elaborar uma composição na qual devemos apresentar para cada um dos gráficos uma razão pela qual esse gráfico não pode ser o gráfico da função f. Eu vou gerir aqui um pouco melhor o espaço. Temos aqui as condições que estavam no enunciado, temos aqui os gráficos e antes de mais, antes de escrever a composição, eu vou fazer isso no fim, eu vou, portanto, salientar aqui à frente de cada um destes gráficos o conceito, a matéria que devíamos saber para, portanto, eliminar cada um dos gráficos e justificar porque é que não podem, então, ser, nenhum deles pode ser o gráfico da função f. Olhando aqui para o gráfico A e olhando para esta informação que temos no enunciado, f tem derivada finita em todos os pontos do seu domínio, deveríamos lembrar do teorema da derivabilidade e continuidade, ou seja, o teorema que relaciona o facto de uma função ser contínua num ponto com a continuidade nesse ponto. Nós sabemos que se f' de A existe, então f é contínua em x igual a A. Nas aulas grátis em explicamate.pt falo deste teorema, tenho uma aula para este teorema, podem ver depois mais ao pormenor, mas o facto é que se sabemos que existe derivada num ponto, se f' de A existe, então podemos concluir que a função é contínua nesse ponto. Atenção, o recíproco deste teorema não é válido, que diz o seguinte, eu vou até salientar este aspecto para terem isso bem claro e não fazerem confusão. Se f é contínua em x igual a A, não podemos concluir que f' de A existe. Pode existir ou não, não podemos concluir isso pelo facto de ser contínua num ponto. Lembrem-se do gráfico da função módulo de x, porque é um gráfico que fica na memória, é uma função estudada já desde o 10º ano e, portanto, este gráfico é algo conhecido e será um contra-exemplo para aquilo que eu vos estou a tentar transmitir. Portanto, esta função é contínua em R, logo é contínua também para x igual a 0, no entanto, não existe derivada para x igual a 0. Nessas aulas em explicamate.pt, onde eu falo deste teorema, eu explico porque é que não existe derivada aqui em x igual a 0. No entanto, o objetivo agora é que tenham apenas um gráfico para ajudar como auxiliar de memória. Tem aqui um exemplo de um gráfico de uma função onde podemos ver que a função é contínua para x igual a 0, no entanto, não tem derivada para x igual a 0. Bom, então o recíproco deste teorema não é válido, não se verifica. No entanto, nós podemos olhar para esta implicação e pensar no contrarrecíproco. Eu vou explicar então o que é o contrarrecíproco que permitirá perceber melhor porque é que este gráfico A não pode representar a função f. Então, reparem, vamos pensar no seguinte, algo então mais prático, mais intuitivo. Se sou português, então sou europeu. Vamos considerar esta implicação, é um se então, ou seja, o ser português implica que também sou europeu. Já agora, reparem que o recíproco aqui também não é válido. E se eu sou europeu, posso concluir que sou português? Não. Eu posso ser europeu e não ser português. Posso ser espanhol, posso ser francês. Portanto, mas o que é certo é isto. Se sou português, então sou europeu. Ser português implica que também sou europeu. Já vimos então que o recíproco não é válido. No entanto, o contrarrecíproco, que passa por negando esta proposição, podemos concluir a negação da outra. Ou seja, se não sou europeu, então não sou português. Ou seja, o facto de eu não ser europeu implica que também não seja português. Isto realmente é verdade. Se eu não sou europeu, não posso ser português. Bom, matematicamente falando, numa linguagem mais matemática, estamos aqui a falar de um se então. É uma implicação. Portanto, este A implica B. Portanto, pelo contrarrecíproco,
podemos concluir que a negação de B, aliás, a negação de B implica a negação de A. O que estamos aqui a falar é então do contrarrecíproco de uma implicação que podem aplicar quando vos for útil, ok? Portanto, o contrarrecíproco de uma implicação diz o seguinte: se A implica B, é equivalente a termos negação de B implica negação de A. Bom, aplicando isso aqui a esta nossa implicação, nós sabemos que se f' de A existe, então f é contínua em x igual a A. O que é que podemos então concluir pelo contrarrecíproco? Se não é contínua, então não tem derivada. Se f não é contínua em x igual a A, então f' de A não existe. Isto é o contrarrecíproco do teorema da derivabilidade e continuidade. Isto permite logo eliminar o gráfico A, porque reparem, se existe aqui um ponto de descontinuidade, então não pode ter derivada neste ponto. Bem, mas no enunciado diz que a função f tem derivada finita em todos os pontos do seu domínio. Bem, então não pode ser, o gráfico A não pode representar a função f. E é isto que vai eliminar então o gráfico A. Passando ao gráfico B, reparem que temos aqui este ponto no enunciado. A segunda derivada de x é menor que zero para qualquer x pertencente menos infinito a zero. E isto implica que o gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo em menos infinito zero. Ora, se observarmos aqui o gráfico B, conseguimos perceber que existem aqui valores neste intervalo, portanto de menos infinito a zero, existem aqui valores, portanto, onde a concavidade do gráfico está voltada para cima e não para baixo. Portanto, isto já chega para anular o gráfico B, porque conseguimos descobrir aqui alguns valores de x neste intervalo, portanto de menos infinito a zero, aqui no x, onde o gráfico tem a concavidade voltada para cima, sabendo nós que a concavidade do gráfico da função f terá de estar voltada para baixo em menos infinito a zero. Por isso, este gráfico B não pode representar a função f. É isso que vamos dizer daqui a pouco na composição. É isto que vamos escrever, ok? Bom, relativamente ao gráfico C, o que está aqui em causa é o seguinte: no enunciado diz que f' de zero é maior do que zero. E aqui deveríamos relembrar então, no fundo, a definição de derivada num ponto. A derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. A derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Bom, se f' de zero é maior do que zero e se f' de zero é igual ao declive da reta tangente ao gráfico no ponto da abscissa zero, então o declive terá de ser positivo. O que é que podemos observar aqui no gráfico C? Que, portanto, se imaginarmos aqui a reta tangente ao gráfico C no ponto da abscissa zero, temos uma reta com declive negativo. Ora, não pode ser, porque f' de zero é maior do que zero. A reta tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa zero teria de ter declive positivo. E no gráfico C temos uma reta tangente no ponto da abscissa zero com declive negativo. Então, o que poderíamos dizer era isto. No gráfico A poderíamos dizer o seguinte: f tem derivada finita em R, logo é contínua em R. Eu estou a dizer em R porque sabemos que o domínio é R. O gráfico A não pode representar a função f porque tem um ponto de descontinuidade e, consequentemente, não existe derivada nesse ponto. Ponto final. Está explicado porque é que o gráfico A não pode representar a função f. Relativamente ao gráfico B, a segunda derivada de x é menor que zero para x pertencente menos infinito a zero. Está no enunciado. Logo, podemos concluir que o gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo em menos infinito a zero. É uma conclusão que podemos tirar desta informação do enunciado. E agora vamos dizer que o gráfico B não pode ser. O gráfico B não pode representar a função f porque existem alguns valores em menos infinito a zero, onde o gráfico tem a concavidade voltada para cima. Bom, já está excluído então o gráfico B. E agora para o gráfico C, poderíamos dizer o seguinte: f' de zero é maior do que zero. Está no enunciado. Logo, a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa zero tem declive positivo. O gráfico C não pode representar a função f porque a sua reta tangente no ponto de abscissa zero tem declive negativo. E então teríamos explicado uma razão para cada um dos gráficos. Fica então por aqui. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.